de nós. Oremos. Pai amado, muito obrigado por esta preciosa noite. Entendemos que estudar a tua palavra implica em batalha espiritual. Quero acreditar que alguns dos teus filhos, alunos desta escola, têm vivido um pouco disto, o que é batalha espiritual. E não é fácil, é batalha mesmo, algo que às vezes vem do nada, no sentido de desanimar para tentar parar. Mas aqui estamos, Senhor, com força, com a tua força, não com a nossa, para nós avançarmos e conquistarmos e vencermos no poderoso nome de Jesus. Recebe a nossa oração, ó Deus, e apresentamos as nossas vidas, esta nova matéria com a qual nós vamos trabalhar. Teu Santo Espírito nos guie, nos fale e nos ministre em tudo. Muito obrigado pela vida dos meus queridos irmãos. Obrigado por esta rica oportunidade que estamos voltando ao curso médio. Abençoa também nosso querido irmão Kleber ali, no curso bacharel, usa-o poderosamente. A oração que nós fazemos agradecidos no lindo e glorioso nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, estamos na nossa primeira aula da matéria de livros poéticos. Teremos 6 aulas desta matéria, né? Parece que não, né? A gente de 5 livros apenas, mas tem um conteúdo riquíssimo, riquíssimo, mas rico demais. Vocês vão ver quando... bom, vocês podem visualizar pelo PDF, certo? Mas é um conteúdo muito rico. Só o livro dos Salmos a gente vai gastar quase 2 aulas falando do livro dos Salmos, mesmo de forma bastante resumida, né? Essa apostila, né, está escrita como do irmão Kleber, porque ele já ministrou em um outro ciclo, né? Mas quando eu enviar para vocês, ela vai estar um pouquinho só alterada no cabeçalho, mas é o mesmo conteúdo. Vamos lá. Os livros poéticos estão localizados na parte central da Bíblia Sagrada. São chamados de livros sapienciais. Você pode, né, pegar aí a cópia da apostila, se não, pode visualizá-la também em algum tablet ou em algum aparelho, tá? Livros sapienciais quer dizer livros de sabedoria. A maioria deles foram escritos no período áureo, no período mais lindo, né, da história de Israel, na época dos reinos unidos, né? Ou seja, quando Israel e Judá estavam unidos, entre os anos de 1010 a 930 a.C. Estes livros recebem esta nomenclatura porque foram escritos em linguagem poética, em linguagem figurada, onde muitos símbolos são usados. Mas isso não significa que os fatos neles descritos são fictícios, ou seja, não são verdadeiros, mas imaginários. A maioria dos fatos narrados ou descritos em linguagem poética são expressões de fatos reais, concretos e históricos. Olha que interessante isso aqui, ó. Dos 1189 capítulos da Bíblia, 243 estão nos livros poéticos. Temos muito a aprender com estes livros, a saber, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. É só para uma pequena nota. O livro Cântico dos Cânticos, ele também tem mais 2 nomes. Não coloquei aqui na apostila, tá? Mas se quiser anotar, vale a pena. Os 2 outros nomes de Cântico dos Cânticos também é chamado de Cantares ou Cânticos de Salomão, né? Pode ter o nome de Cantares ou Cânticos de Salomão. Então, são 3 nomes, né? Cânticos dos Cânticos, Cantares ou Cânticos de Salomão. Bem interessante. Vamos conhecer então o primeiro desses livros sapienciais ou livros poéticos, o livro de Jó. Lucas Morelli. Rapaz, esse homem tá jovem, o que que ele tá fazendo? Olha só. Eita, tá bonito no planeta. Tô falando sério, gente. Me perdoe, irmãos. Não vejo o Lucas há muito tempo. Irmão Wilson tá rejuvenescido. Irmão Jonas tá tomando banho na cachoeira do Formal. Irmão Elton fez algo parecido, né? Acho que vocês fizeram um acordo, né? Não, vamos tomar um banho de juventude quando o pastor Prestes voltar, não vai reconhecer nenhum de nós. E
E vocês conseguiram. Estou com dificuldade de reconhecer vocês, né? Eu Sim, estou mais quebrado, mais velho, e vocês. Olha, irmão Elton. Irmão Elton sim. está brilhando de tão jovem que está. Né? Lá, o Lucas é só dentadura. Tá clarinha a dentadura desse homem. Meu Deus. Fico feliz em rever vocês, né? E bem mais jovens, graças a Deus. Vamos ao livro de Jó. É um dos livros mais curiosos da Sagrada Escritura. Eu quero acreditar que vocês já leram pelo menos uma vez ou passaram assim por cima na leitura do livro de Jó, né? É um livro enigmático. Muitos dizem que esse livro se trata de uma lenda, de uma ficção, não, mas não. Esse livro foi uma realidade, retratou a história de um grande patriarca, né, ligado à nação de Israel. Então vamos conhecer um pouco, né? Aí está o esboço do livro de Jó, né? A introdução. Aí nós temos aqui a temática, né, da introdução. Jó é consagrado e rico, Satanás desafia o caráter de Jó, Satanás destrói as propriedades e os filhos de Jó, Satanás ataca a saúde de Jó, a reação da esposa de Jó, a visita dos amigos de Jó. Tudo isso está dentro do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 13. Tudo isso faz parte da introdução. Aí temos a primeira parte do livro de Jó, que é o diálogo entre Jó e os seus três amigos, né? É bem longo, né? Vai do capítulo 3, do versículo 1 até o capítulo 26, versículo 1, ou seja, abrange praticamente 23 capítulos. Dentro dessa abrangência, nós vemos o clamor de desespero de Jó, o primeiro diálogo, o segundo diálogo e o terceiro diálogo. Aí entramos na segunda parte, o discurso final de Jó aos seus amigos, capítulo 27, versículo 1 ao 31, 40. A terceira parte do livro, Eliú desafia Jó, capítulo 32, do versículo 1 ao 37, versículo 24. A quarta parte, Deus responde de um remoinho ou redemoinho, do 38, 1 ao 41, 34. A quinta parte, a resposta de Jó, 42, 1 a 6, e termina o livro na sua sexta parte, a parte histórica final, que é o 42, do verso 7 ao 17. Vamos virando a página? Quando Jó viveu? É uma perguntinha que é feita em muitos meios teológicos, escola bíblica dominical. O livro de Jó tem um lugar muito especial nas Escrituras. Fala sobre o terrível sofrimento de um servo de Deus e como ele e seus amigos procuraram fazer sentido da angústia dele. A pessoa que lê a Bíblia no começo ao fim, não achando nenhuma data no livro de Jó, poderia pensar que foi escrito depois de Esther, o livro anterior nas nossas Bíblias. Mas as evidências sugerem que Jó viveu bem antes de Esther. Vamos então observar alguns fatos para nós chegarmos à conclusão. Número 1, a posição de Jó no Velho Testamento é devida ao estilo de literatura e não à data. Então, o estilo de literatura, preste atenção, vai nos ajudar a detectar no tempo, né? Numa data que poderia ser um pouco aproximada. Normalmente reconhecemos 4 ou 5 divisões principais do Velho Testamento. Os primeiros 5 livros, também conhecidos como Pentateuco, explicam a origem do mundo, dos homens, especialmente a do povo de Israel. Os próximos 12 de Josué e Esther seguem a história dos judeus da conquista da Terra Prometida até o cativeiro babilônico e o retorno à Terra. Os primeiros 5 de Jó até o Cântico dos Cânticos são livros de sabedoria e louvor. Os últimos 17, de Isaías até Malaquias, são livros proféticos, que relatam algumas pregações de alguns mensageiros de Deus daquela época. Às vezes, os livros proféticos são divididos em 5 maiores e 12 menores. Percebemos que Jó, preste atenção nisso aqui, não segue Esther. É o primeiro dos livros de sabedoria. Então temos essa primeira evidência, né, da data da redação do livro de Jó, a posição de Jó no Velho Testamento. Os sacrifícios, outra evidência interna que vai nos ajudar a detectar a data da redação deste livro. Na época dos patriarcas, vários servos de Deus faziam sacrifícios
em diversos lugares, como lemos lá em Gênesis capítulo 9 e no capítulo 12, 33, 35 e etc. Uma vez que o povo de Israel, preste bem atenção, isso aqui é um detalhe muito chamativo. Uma vez que o povo de Israel chegou à terra prometida, foi proibido para os judeus oferecerem sacrifícios em outros lugares, a não ser no lugar designado por Deus. Quantos de vocês sabiam deste detalhe, desta particularidade? Alguém sabia ou não? Não sabiam. Então anote aí, coloque um highlight neste texto aí de Deuteronômio, capítulo 12, do verso 1 ao 14. Isso é muitíssimo chamativo. Quando Israel entra na terra prometida, então quer dizer o seguinte: não poderia ser em qualquer lugar que Israel poderia sacrificar. Antes poderia, interessante isso. Mas quando eles entram na terra prometida, olha, para pensar comigo, olha a forma que Deus trabalha com a nação, a forma organizada, partindo de um princípio básico. Nosso Deus é um Deus organizado, correto, irmãos? Ele trabalha com ordem, trabalha com decência. E não é diferente nem com Israel e tampouco com a igreja, certo? Eu me entristeço muito, hoje eu vejo, né, na casa do Senhor, igrejas desorganizadas, obreiros desorganizados, membros desorganizados, pastores desorganizados. Não entenda isso como uma crítica, isso não é uma crítica. São fatos que entristecem o coração de Deus. Se entristece o meu e o seu, como membro de igreja, imagina o coração de Deus em ver desorganização no meio do seu povo. E Deus deixa tudo muito claro, ele explica detalhes. O meu povo tem que fazer isso, 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 isso. Está tudo escrito. Agora, nós estamos dando atenção aos detalhes que estão escritos? Sim e não. Isso é um problema. Por isso a necessidade de estudarmos a palavra, porque no que estudamos a palavra vem à tona, fica bem claro, né, os detalhes que Deus coloca para nós seguirmos. Nada na Bíblia é colocado em vão. Tudo que na Bíblia está registrado tem um propósito, sobretudo quando Deus faz questão, compreende? Alguém está me acompanhando aqui? Quando Deus faz questão de trabalhar com detalhes. Eu já vi na boca de um pastor assim, mas Deus está perdendo muito tempo em colocar detalhes na revelação dele no seu livro. Não, Deus perdendo tempo? Eu acho que nós que perdemos tempo em não conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o nosso problema. Nós muitas das vezes pensamos que sabemos tudo, entendemos tudo, nós não sabemos nada, irmão. Começando de mim, ó, não sei nada. Por isso a necessidade de estudarmos a palavra de Deus. Anotou aí, então, Deuteronômio 12, 1, 14. Faz um highlight aí nesse texto, porque é a forma de entendermos como Deus foi tão organizado em exigir o povo de Israel, ao entrar em Canaã, sacrificar em locais específicos. Vamos lá. Além disso, outro detalhe: somente sacerdotes levitas faziam esses sacrifícios. Está lá em Levítico 14, 19. Se Jó, esse aqui é fantástico, gente. Isso aqui me deixa maravilhado. Se Jó fosse israelita, vivendo sob a lei dada por meio de Moisés, ele não tinha o direito de fazer os seus próprios sacrifícios em outros lugares, como fez com a aprovação de Deus. Você já se perguntou, vem cá, quem era autorizado no Antigo Testamento a realizar sacrifícios? Resposta: somente os levitas. Anotou aí? Só os levitas eram autorizados por Deus para realizarem ou apresentarem sacrifícios a ele. Por outro lado, vemos Jó e apresentando sacrifícios. Jó não era israelita e muito menos levita. Aí agora vamos ler. Vamos lá na escritura, que isso tem que ficar aqui no preto e no branco, para ninguém dizer, isso é ideia criada para o pastor Prestes. Eu não estou criando ideia nenhuma. Estou expondo a escritura sagrada. Livro de Jó, capítulo 1. Vamos lá. Livro de Jó, capítulo 1,
versículo de número 5. Livro de Jó, capítulo 1, versículo de número 5. Eu vou esperar você abrir a sua Bíblia. Temos que ler juntos esse texto, porque esse texto tem uma importância linda. Livro de Jó, capítulo 1, versículo de número 5. Todos encontraram? Espero que sim. Vou aguardar um minuto mais. Procure sempre, na medida do possível, isso aqui é uma recomendação que damos e continuamos dando, né? Procure sempre ter aí na mão a sua Bíblia, a sua Bíblia. Isto, capítulo 1, versículo 5 de Jó. Diz assim a palavra de Deus: Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: Ventura, pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Para Jó fazer isso, irmãos, ele teve uma autorização prévia de Deus. A Bíblia não dá detalhes, mas ele nunca faria isso se Deus não o autorizasse. Jó 42, 8. Jó, já no finzinho, vê? Nós lemos essa declaração bem no início e agora bem no finalzinho do livro. Jó 42, 8. Vou aguardar também você chegar lá, porque essa prova bíblica ela está no início e no fim do livro de Jó. Todos encontraram? Podemos ler? Vamos lá. Jó 42, 8. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim, o que era reto como o meu servo Jó. Então, irmãos, fique-se bem claro que Jó foi autorizado por Deus a proceder, a apresentar sacrifícios ao nosso Deus. Lembre-se, não se esqueça disso, ele não era israelita. Ele está, diz a Escritura, que ele era da terra de Uz. Vamos lá no primeiro capítulo de Jó, só para você ter esta noção. Havia um homem, Jó 1:1, Jó 1:1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. A terra de Uz, segundo a geografia bíblica, era a antiga Suméria, provavelmente entre a Armênia e o Irã. Ou seja, nos dias de hoje seria entre a Armênia e o Irã, bem ali próximo da Mesopotâmia. Então, definitivamente, Jó não era de raça ou de nacionalidade hebreia. Porém, ele teve uma experiência poderosa com o nosso Deus. Então, essa é a segunda evidência, os sacrifícios. Terceira evidência, a idade de Jó. No início do livro de Jó, achamos um homem casado. Olha essa aqui, presta atenção, que isso aqui é interessante. Com 10 filhos adultos e muitas posses. Depois de suas experiências com sofrimento e os debates com seus amigos, Jó ainda viveu 140 anos, como diz lá em Jó 42, 16, 17. Ao todo, a vida de Jó certamente chegou perto de 200 anos. E talvez foi muito além dessa idade. Sabemos que os homens, nos primeiros capítulos de Gênesis, atingiam idades bem avançadas. Depois do dilúvio, as idades começaram a diminuir. Abraão viveu 175 anos, Isaac 180, Jacó 147, José 110, etc.
Depois do livro de Gênesis, não há registro de ninguém que viveu 140 anos ou mais. Este fato sugere que Jó se encaixa na época dos patriarcas, talvez durante ou o tempo de Abraão. Jó, sem o privilégio que nós temos de estudar a história de milhares de anos da fidelidade de Deus para com os homens, se mostrou fiel ao Senhor. O exemplo dele de enfrentar calamidades com plena confiança em Deus nos desafia hoje e nós temos a vantagem de podermos ler o livro de Jó e dezenas de outros livros que mostram a fidelidade e a bondade do Senhor. Então, esta é a terceira evidência. Então, temos três evidências que nos mais ou menos nos localizam a data do tempo que Jó viveu. Aí você vai me perguntar, então, vamos colocar agora a nível de anos. Que tempo aproximadamente, então, seria quando Jó viveu? Anote aí, não está na apostila, mas, segundo as melhores fontes históricas, baseadas nessas três evidências que aqui apresentamos, poderia ter ocorrido a vida de Jó entre 1580 e 1560 a.C. 1580, 1560 a.C. E também provavelmente foi escrito neste período de tempo, fazendo com que o livro de Jó seja o mais antigo livro das Escrituras e não o livro de Gênesis. Alguns pastores, alguns estudiosos alegam que Gênesis é o mais antigo. Negativo, o mais antigo, baseado nestas abordagens que acabamos aqui de fazer, coloca o livro de Jó como o mais antigo de toda a Bíblia. Virando a página 3. A Quanto tempo, autoria. pastor? Como? Quanto tempo que é, aproximadamente? Entre 1580 e 1560 antes de Cristo. Entre 1580 e 1560 antes de Cristo. Hum. A autoria de Jó é incerta. Olha só que interessante isso aqui. Alguns eruditos atribuem o livro a Moisés. A grande, a esmagadora maioria dos eruditos, quem são os eruditos? São arqueólogos, são historiadores, são teólogos, né, versados no estudo profundo do Antigo Testamento, sustentam a autoria à pessoa de Moisés. Outros atribuem a um dos antigos sábios, cujos escritos podem ser encontrados em Provérbios ou Eclesiastes. Talvez o próprio Salomão tenha sido seu autor. Aí você vai me perguntar, então, de todos esses candidatos, qual seria o melhor, ou para melhor nos inclinarmos, ainda que não exista uma autoria 100% precisa? Eu, particularmente, baseado nos estudos que eu tenho feito nos últimos 45 anos, me inclino à pessoa de Moisés. Me inclino por causa do estilo literário. O estilo literário que Moisés usa ao escrever Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, ele é muito aproximado, ele é muito semelhante ao conteúdo literário, compreende? Um formato de palavras, de frases, de abordagens doutrinárias que encontramos no livro de Jó são bastante parecidas com as que encontramos em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Estão entendendo, gente? Não estou aqui fazendo afirmações ao 100%, porque não existe forma de fazer uma afirmação ao 100%, mas tomamos Moisés como o mais forte candidato da autoria deste livro. Observações gerais sobre o livro. Vamos fazer aqui, bem rápido, algumas observações gerais sobre este fantástico, esse maravilhoso livro. Sobre a autoria. Quem quer que, quem quer que o tenha escrito recebeu uma revelação especial de Deus, isso não temos dúvida, a respeito das cenas e conversas ocorridas no céu. Isso foi fantástico, gente.
Lembra-se do primeiro e segundo capítulo? Foi uma conversação entre Deus e Satanás. Ninguém na terra poderia ter assistido isso, a menos que houvesse recebido o quê? Uma revelação lá de cima, concordam? Que isso não foi um fato corriqueiro, normal, não, foi uma revelação de um acontecimento que se deu, isso pelo menos no capítulo 1º e no capítulo 2º, lá do céu. Já os outros fatos, sim, aconteceram na Terra, certo? Que praticamente o livro gira em torno dos diálogos de Jó e seus amigos, de sua esposa, etc. Mas a totalidade do capítulo 1º e uma partezinha do capítulo 2, não temos dúvida que foi uma revelação bem clara da parte de Deus. Tema: existem tantas lições maravilhosas no livro de Jó que é quase impossível apontar uma em particular. Podemos dizer que é um tratado a respeito do sofrimento humano e seus efeitos sobre a pessoa e seus amigos. Uma explicação do motivo pelo qual essas coisas acontecem mesmo aos que são piedosos na terra. Olha só, irmãos, alguns crentes têm um problema grave com isto. Ah, Senhor, eu estou te servindo, estou te sendo fiel, sou um bom dizimista, sou um bom ofertante, não perco um culto, guarda os teus mandamentos, guarda a tua palavra, está percebendo? Isso é uma chamada posicionamento de autojustificação. Parece que essa ideia existe na cabeça e no coração de pastores e igrejas. Quanto mais eu faço, mais crédito eu tenho no céu. A Bíblia disse, a Bíblia diz bem claro, Jesus disse, por mais que nós façamos, você pode dizimar, você pode orar, você pode jejuar, você pode ir em todos os cultos da igreja, tudo isso não passa de nossa obrigação. E diz a Bíblia, pela boca de Jesus, não passamos de servos inúteis. Porque, do contrário, isso seria a doutrina do mérito. E hoje tá pesado isso. Está na cabeça, eu conheço dezenas de pastores que estão se inclinando para a meritocracia, chama-se meritocracia, a doutrina do mérito. Quanto mais eu faço, mais justificado eu estou. Não, irmãos, isso aí já é uma heresia. Porque a nossa justificação aconteceu lá na cruz do Calvário, com a morte do Senhor Jesus Cristo. Amém? Todos estão entendendo, gente? Nossa justificação aconteceu lá na cruz do Calvário. A Bíblia diz claro, a fé, não é por graça. Nós somos salvos por fé, que é por graça. Mas a Bíblia diz na carta a Tiago, que a fé sem obras é morta. Oh, então e aí, como equilibramos essa situação? Nossa salvação, minha salvação é por fé, e vem por graça. Não merecemos absolutamente nada. Entretanto, quando eu gero, produzo, quando você gera, produz obras, é prova que você é salvo. Oh, anota aí. As obras são resultado que somos convertidos. Se você não é convertido, as obras vão ser duvidosas. Jesus ensinou. Irmão, eu estou se alegrando muito, eu também estou me alegrando. Irmãos, é muito sério isso. E a gente volta e meia, com todo respeito, não somos aqui em nada melhores do que ninguém e nem se trata de uma crítica. Mas a gente está cansado de ouvir essas abobrinhas nos púlpitos de igrejas. Eu fico triste, eu vejo às vezes lives, de igrejas lindas, maravilhosas, louvor maravilhoso, tudo muito lindo. Aí chega na hora da palavra, meu Deus, que é isso? E o povo dá glória, aplaude, rodopia, fala em mistério, mas não estão entendendo, não estão discernindo o nível de heresia que está sendo passado, irmãos. Essa que dizem, você merece, minha irmã, você merece, meu irmão. Irmão, isso é uma heresia grossa que está aí na boca de muitos obreiros hoje. Nós não merecemos nada. Tudo que você tem, que eu tenho, que nós temos e que somos, é por graça, graça, graça. Nada
nós merecemos. E quando geramos as obras, é prova de que eu sou convertido. Alguém que é convertido, gente? Vamos lá. Ninguém vai ficar de mão baixa, ninguém. Só o Lucas que está ali passando as páginas e ficou de mão baixa. Irmãos, conversão é uma coisa séria. Ela tem que ser demonstrada com atitudes. Jesus disse: pelos frutos conhecereis a árvore. Como é que você conhece a mangueira? Pela manga, não pela maçã ou pela pera. Como é que nós conhecemos a laranjeira? Pela laranja. Como é que você conhece um crente, um cristão genuíno? Pelo fruto, pelas atitudes, pelas obras. Anote isso, que como é tremendamente importante. E eu estou colocando isso bem claro, porque muitas das vezes, muitos dizem, por que o irmão está sofrendo muito? Ah, se o irmão Wilson, tem um exemplo, se o irmão Wilson está sofrendo igual a Jó, é porque ele está em pecado. A Bíblia diz que até os piedosos vão sofrer e até mais. Anote isso, é bíblico. Quanto mais você for piedoso, está fazendo a coisa certa, pode escrever, você é candidato a sofrer mais. Como é que é? Pastor, isso é injusto. Não, não é injusto, não. Isso é bíblico. Pastor, O- analisando biblicamente, Jesus também incumbiu a todos, e todos que se diz ser cristão é um mártir, hein? Considerado um mártir, porque De os uma 12 certa forma, apóstolos, sim. e a palavra de Deus também, quando ela vem de confronto, sempre vem na minha mente que se eu tenho medo da morte, é um sinal de que eu não estou convertido. Exato. Opa! Irmão Elton parece que já está caçando ponto. Já está caçando ponto. O cristão que É, tem medo da morte, 100% correto. Está faltando alguma coisa na sua conversão. Porque mesmo o apóstolo Paulo diz, né? Viver é para Cristo e morrer, para mim, o que é? Lucro, ganho. Quem quer morrer hoje em dia? É ruim. Hoje os pastores estão ensinando, irmão, luta para ficar vivo. Epa, não, não, não. Eu não sou suicida, entenda isso. Eu não tenho tendências suicidas e nem estou inspirando os irmãos a terem tendências suicidas. Mas se a morte vier, seja bem-vinda, porque é por permissão de Deus. E eu estou bem. Se o camarada não está bem com Deus, aí ele tem medo da morte. Oh, guarda isso. Se o cristão, que se diz cristão, se a morte começar a rondar a vida dele, oh meu Deus, misericórdia, eu não posso morrer, irmãos. Quando chega a hora, chega a hora. Quando chega a hora, chega a hora. Não tem como você jejuar, clamar, orar, espernear, irmãos. Deus já me guardou 9 vezes de morrer nos últimos 64 anos da minha vida. 9 vezes. Minha mãe dizia: Você parece gato, 7 vidas. Não, não sou gato, não. Jesus é que tem me poupado. Né? Eu poderia já ter morrido na primeira, na segunda, mas eu passei por 9 situações de terríveis experiências que me colocaram bem de frente com a morte. Aí você me pergunta, eu fiquei apavorado? Não, porque eu já tinha convicção desde jovenzinho que se eu partisse, eu ia partir com Jesus. Ficava assim preocupado pela minha mãe, pelo meu pai, que não tinha conhecido a Jesus Cristo, entendeu? A gente fica preocupado pelos nossos entes queridos. Agora, por nós, se você se preocupa por você diante da morte, tem alguma coisa errada. Mas que Deus tenha misericórdia. O cristão que diz assim, Senhor, eu estou fazendo tudo certo e por que eu estou sofrendo? É porque não leu o livro de Jó, é porque não estudou o livro de Jó, é porque não compreende o propósito de Deus na Bíblia, que o sofrimento é parte da nossa maturidade, do nosso crescimento como cristão. Vamos entender as provações de Jó. Né? Vamos entender através de um esboço. Eu trabalhei com um formato de esboço para nós entendermos bem assim, em detalhes, bem debulhado, a questão de Jó. O livro de Jó é um dos mais sublimes da literatura mundial. Sabemos pela própria Bíblia que o personagem Jó foi uma pessoa real, histórica, realmente existiu. Ó, Ezequiel 14, 14, 20 e Tiago 5, 11 dá testemunho da existência física e real de Jó. O livro trata de um assunto antiguíssimo,
Por que sofrem os justos se Deus é um Deus de amor e misericórdia? Eu tenho certeza que você já fez essa pergunta, né? Por que o justo? Porque o camarada está fazendo tudo direitinho e está sofrendo. Por outro lado, né? Porque aquele crente sem vergonha, sem compromisso, desleixado, negligente, parece que vai tudo bem com ele. Parece que vai tudo bem. Então, irmão, não fica preocupado se você vê o teu irmão que é sem compromisso, que é negligente, se ele está indo muito bem, está prosperando, não está tendo luta, e se você está tendo luta, não compara, não faça comparações. Lembra que Asaf está lá no livro do Salmo, se não me engano, Salmo 77. Ele começou a comparar a vida dele com a vida do ímpio. Ele quase desliza, mas isso é errado, não podemos comparar. Não, o ímpio não sofre, o ímpio está numa boa, está prosperando, está mentindo, está tendo uma vida perversa e está aí prosperando e tendo do bom e do melhor. Irmãos, não vamos fazer isso. Isso é incoerência, é imaturidade, é uma falta básica de conhecimento. Ó, dou um humilde conselho à luz da Bíblia. Irmão Wilson, irmão Jonas, que é um servo do Senhor, está ali dirigindo igrejas, irmão Elton, irmão Lucas. Quanto mais vocês sofrerem, ó, levanta as mãos para o céu e agradece a Deus. Pastor, é doideira. Como é que eu vou agradecer pelo sofrimento? Tem alguma base bíblica para isso? Vocês agora vão anotar a base bíblica para nós nos regozijarmos nos nossos sofrimentos. Que Deus é masoquista. Esse é o propósito. Primeira carta de Pedro. Vamos lá. Vamos à primeira carta de Pedro. E Pedro teve uma morte estranha, hein? Segundo a tradição, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 4. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 12 ao 18. No, de 12 a 19. Anote aí. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, do verso 12 ao 19. Eu vou ler para vocês com muita calma, eu peço redobrada atenção. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, do verso 12 ao verso 19. Importantíssimo isso aqui, ó. Todos encontraram? Primeira carta de Pedro, capítulo 4, começando do verso 12. Presta atenção. Amados, é Pedro falando pelo poder do Espírito Santo. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar como coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes, participantes nas aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e quê? Alegreis. Isso aqui não é doideira? Se alegrar na luta, se alegrar no sofrimento, isso é loucura. Mas a gente está cheio da graça de Deus, cheio da graça de Deus, cheio do Espírito Santo, a gente se alegra no sofrimento. Não é porque sejamos masoquistas, é porque Deus nos dá uma capacidade sobrenatural para suportarmos o sofrimento. Versículo 14, preste atenção aqui, ó. Está aqui um segredo que temos que discernir pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Verso 14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados. Alguém sabe o significado dessa palavra? Vituperado. Vamos lá. Qualquer um dos irmãos pode abrir o áudio e me dizer o que você entende por essa palavra, vituperado. Injuriado. O Lucas... Hã? Injuriado. Injuriado, caluniado, pisado, perseguido, criticado. Pensa no pior. Então, se vós sois vituperados por amor a Cristo, por amor a Cristo, bem-aventurados sois. Falaram mal do Elton, pisaram no Elton, bateram no Elton, caluniaram o Elton, amaldiçoaram o Elton. O Elton. Por amor a Cristo, está da benção. Está brincando. Está brincando. Não é brincadeira, não. Está escrito aqui, ó. Bem-aventurados sois, que sobre vós repousa
Procura ter isso no seu coração. O Espírito da glória de Deus. Quanto mais batem no irmão Wilson, mais cheio da glória de Deus está saindo. Quanto mais falam mal do irmão Jonatas, mais repousa sobre ele o Espírito da glória de Deus. Quanto mais pisam no Lucas, repousa sobre ele o Espírito da glória de Deus. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso? Eu creio. Primeiro, porque a Bíblia diz. Segundo, eu vivo. Eu vivo isso constantemente. Se você não vive, então eu vou parar tudo para orar. Senhor, manda um sofrimento tamanho aos meus irmãos. Que isso, pastor? Eu estou fugindo de sofrimento. Não, se você nunca experimentou, eu vou começar a orar. Irmãos, eu orei para 8 pastores. Você pode dizer que isso é uma doideira, uma heresia, para que Deus mandasse sofrimento para eles experimentarem o poder do Espírito da glória de Cristo trazendo fortaleza. Me xingaram, me escunjam. Você é doido, pastor? Doido? Que Deus envie sofrimento. Na vida de vocês tem sido muito tranquila, muito bem bom. Vocês não sabem valorizar o sofrimento do próximo. Tem pastor que não sei como consegue passar a vida sem uma gota de sofrimento. E aí, quando vem um membro da igreja sofrendo, ele até ri, ele até zomba, porque ele não experimentou ainda o sofrimento. Irmãos, temos que passar pela escola do sofrimento. É necessário. Não se trata de ser sadomasoquista, se trata que faz parte do currículo do nosso amadurecimento. Amém, irmãos? Está bem claro isso ou não? Amém. Se tem dúvida, joga dúvida aqui, porque temos que trabalhar à luz da palavra de Deus. Vamos continuar. Olha só, Ah, versículo 15. Ô, Fale, fale. pastor, a questão do sofrimento aí, que o senhor colocou aí, na realidade, quem deixou isso claro foi Jesus, quando ele diz assim: aquele que ama a vida, perdê-la-á. Aquele que acha a vida, amá-la-á. Aquele que perde a vida, aquele que ama a vida, perdê-la-á. Aquele que acha a vida, amá-la-á. E só acha a vida em Cristo Jesus. E o ser humano, nós, depois que convertemos, estamos no caminho de ser discípulos de Jesus, e ele não teve outra coisa, é sofrimento, Jesus mesmo calúnia. ensinou lá no capítulo 12 do Evangelho de João. Olha só, vamos lá, rapidinho, rapidinho. Irmãos, estudar os livros poéticos vai dar pano para manga, na bata para batismo. Vai ser um negócio sério. Evangelho de João, capítulo 12. Já que o irmão Elton ressaltou, né, que Jesus mesmo deixou isso claro, então vamos a uma declaração que Jesus fez que dá para confundir. Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24. Vou esperar que vocês encontrem. Anote aí. Esse é um dos vários princípios que irmão Elton falou, é realmente o que Jesus deixou. Mas tem vários textos, e esse aqui é um deles, que Jesus deixou bem claro sobre o princípio do sofrimento. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. É o que falou agora nosso irmão Elton. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Observaram isso? Nós temos que viver a vida igualzinho o grão de trigo. Para a gente viver o grão de trigo, para o grão de trigo viver, ele tem que primeiro, a semente tem que morrer. Nós, para vivermos para Cristo, temos que morrer em nosso ser humano. Por isso o sofrimento. Porque o sofrimento, irmãos, nos leva a ficarmos mais pertinhos de Jesus. Limpa mais a escória, a nossa podridão como pecadores. Não, pastor, eu não sou assassino, eu não sou homicida, eu não sou prostituta, eu não mato, eu não roubo, eu não falo palavrão. Cuidado. Mas nós continuamos pecadores ainda. Arrependidos, lavados no sangue de Cristo, mas a semente original do pecado de Adão e Eva está dentro da gente. Essa semente vai ser tirada definitivamente, sabe quando?
no dia do arrebatamento da igreja ou da ressurreição dos mortos justos. Aí, recebendo o corpo glorificado, acabou. Quem me Foi, livrará tchau. do corpo dessa morte? Ai, 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 Lucas. Tá aí Lucas caçando ponto também. Para nós Ah, que para nós o quem é discípulo de Jesus, essa questão aí ele deixou bem claro para o jovem rico, né? Que ia, fazia de ia, ia, tudo. ia. Deixa eu fechar aqui o verso 15 para a gente avançar um pouquinho na temática. Que nenhum de vós padeça como homicida, como ladrão, malfeitor ou como que se intromete em negócios alheios. Ó, olha a situação. Se o crente está sofrendo, tem que sofrer por amor a Cristo. Mas também tem crente que está sofrendo por quê? Porque é homicida, é ladrão, é malfeitor, é fofoqueiro. Gente, que negócio sério. Tem muito crente que está nessa listinha aí e está sofrendo. Ai, Jesus, tem misericórdia de mim. Eu, misericórdia de ti, mas você é homicida. Você é ladrão. Você é malfeitor. Você é fofoqueiro. Está se intrometendo na vida alheia. Ah, está pedindo misericórdia? Será que eu vou ter misericórdia de você? Já que está escrito na minha palavra? Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Aleluia. Antes glorifique a Deus nesta parte. E aí Pedro fecha lá no 17, 18 e 19, porque já é tempo que começa o juízo pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o bem. Pronto, irmãos. Tá fortalecido com esse texto? Se é por amor a Cristo, ó, mãozinha para cima e só peça: encha-me da tua graça, sustenta-me com a tua graça, apoia-me com a tua graça, porque se não for para a tua graça, eu vou cair em desgraça e fico sem graça. É a graça que nos dá fortaleza para nós vivermos e superarmos o sofrimento. Fala, Ei, pastor. Lucas. Lá em Romanos 14, a partir do versículo 7, diz assim: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos; se morremos para o Senhor, morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor, pois precisamos para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Lucas, eu vou te indicar para ser pregador de um congresso de jovens e vai trazer essa mensagem. Olha, olha, esse homem está pregando, meu Deus, né? O Lucas deve estar pregando aí com muito gás. E eu quero ouvir o Lucas muito breve em algum lugar aí, se ele tiver. Lucas, me convida, quando eu estiver pregando em uma igreja aí, eu saio daqui, pego um avião, só quero ouvir o Lucas, quero ouvir. Não, o irmão Jonatas já ouvi várias vezes, né? Não presencialmente, mas já ouvi em vídeo. O Elton até hoje não ouvi, né? Eu quero ouvir o Elton pregar, quero ouvir o irmão Wilson, né, trazer aquela mensagem, né, para quebrar os corações, né? Gente, eu quero ouvir vocês pregando. Não é aula de homilética ainda, mas tô pedindo a Deus, Senhor, me dá uma oportunidade. Numa dessas eu vou chegar de fininho nas igrejas de vocês quando eu souber, né? Lucas está escalado para pregar em tal lugar. Aí eu vou aparecer. E o Lucas nem vai nem imaginar quem está lá no último banco. Ó, eu vou dar tchauzinho para ele, igual o irmão Elton, irmão Wilson. Irmão Jonatas está um pouquinho mais distante, né? Mas ainda vou chegar lá de surpresa no momento que ele estiver pregando para eu ouvi-lo para a glória do Senhor. Vamos lá, vamos fechar aqui à frente. Como já falamos, né? Que lições podemos aprender com as provações de Jó? Então você e eu estamos sabendo que provação para nós cristãos não é big deal, não é coisa para a gente se desesperar. Se a gente está sofrendo por amor a Cristo, vale a pena. Mas por quais provações passou Jó? E eu acredito que algumas delas já passamos, ou estamos passando, ou temos passado. Número 1, Jó perdeu todos os bens materiais. 2, Jó perdeu todos os filhos do mesmo dia. Meu Deus. 3, Jó perdeu o respeito à esposa. Papai do céu. 4, Jó perdeu a saúde física.
5. Jó perdeu a honra da sociedade. Meu Jesus de misericórdia. 6. Além disso, foi acusado pelos seus 3 amigos. Ó, os amigos de Jó, conhece eles? Ó. Ele faz Bildade e Zofar, dos mais terríveis pecados. Ó, na hora da luta, da prova, o pastor Billy Graham, muitos anos pregou. Você aprende a conhecer os amigos de Jó. E geralmente eles estão coladinhos do teu lado. E é um fato, gente. É bíblico. Quem eram? Ele faz Bildade e Zofar. Você lê com atenção, estuda com atenção. Eram os amigos mais achegados de Jó. Fala pra sua mãe fazer um chá pra mim. Não era suposto isso acontecer, mas aconteceu. Os mais achegados na hora da luta, ó, se manifestam. Na hora da crise, nós aprendemos a conhecer quem são as pessoas. Não é verdade, não é assim, irmãos? Eu acho que já aconteceu isso com você. Comigo acontece volta e meia. Eu acho que eu não sou o único. Eu creio, sinceramente, eu não sou o único. Você conhece os verdadeiros amigos na hora da crise. Tamo junto. Com aquela frase? Está até viralizada nas redes sociais. Tamo junto. Irmãos, com todo respeito, me deixa bem chateado quando eu ouço isso. Tamo junto. Ficou Pastor, uma pergunta. vulgarizada. Fale. Ali naquela situação ali, eles agiram assim com um certo nível de religiosidade, né? Certo? Lucas, tu tá bonzinho demais, Lucas. Certo? Com grau grosseiro de religiosidade, de autojustificação, de farisaísmo escancarado. Meu Deus, olha, que Deus tenha misericórdia. Que se Pastor, você. Diga, Elton. ali também houve uma inveja muito grande. Com certeza, esses 3 amigos tinham finanças bem fraquinhas. Na hora que viu a queda do grandão, ele falou: ah, agora nós te pega. Nós estava pobrezinho, mas você estava usurpando de Deus, crescendo, Vocês roubando. me permitem pegar no gancho do irmão Elton? Vou mostrar para vocês que Jó era 350 vezes mais rico que o Bill Gates. Hã? Não estou exagerando uma letra. Jó era 350 vezes mais rico que Bill Gates. O capítulo 1 de Jó, vamos lá. Se você nunca observou isso, você vai observar agora. Meu Deus, então o homem era podre de rico. Não, podre não. Era mais do que podre. Riquíssimo. Jó capítulo 1. Versículo 3, vamos lá. Põe rico esse homem. Põe rico. Aqui nos Estados Unidos já conheci uma pessoa, não vou citar o nome dela por uma questão ética, ela é muito conhecida nas redes sociais, no meio público, e em 2010, na cidade de Trenton, New Jersey, eu tive um encontro com essa pessoa por um acidente, vamos assim dizer. É a pessoa mais rica dos Estados Unidos. Ela tem um patrimônio líquido estipulado em 87 bilhões de dólares. Consegue imaginar? 87 bilhões de dólares. Trump pede esmola para essa pessoa, mas Jó é um mendigo diante de Donald Trump. Vamos lá. Jó capítulo 1, versículo 3. O seu gado, está me acompanhando? Jó 1:3. Jó 1:3. E o seu gado, era o seu gado, anota aí, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos e 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Pastor, tu só está brincando comigo, sério? Não, você só está zoando, como dizem os queridos irmãos mineiros. Como é que esse camarada era 350 vezes mais rico que Bill Gates? É uma questão de Porque época, né, pastor? é exatamente. No tempo de Jó, a riqueza não era avaliada por conta bancária, não era avaliada por ter barras de ouro
ou por ações em Wall Street. Anote isso aí. No tempo de Jó, a riqueza de uma pessoa não era avaliada como hoje nós avaliamos, né? Se Bill Gates é rico porque ele tem muito dinheiro em conta, ele tem muita barra de ouro em vários bancos espalhados no mundo, tá? E ele tem uma quantidade louca de imóveis, patentes, né? E de ações nas bolsas de valores de todo o planeta. Mas olha o que fazia de Jó, o mais rico do Oriente. A sua riqueza era medida por cabeças de gado, por animais. Isso é que avaliava ou determinava a riqueza de alguém. Vou repetir: 7.000 ovelhas. Não era normal alguém ter 7.000 ovelhas. 10, 30, 100, estourando 500 a 600 ovelhas. Mas ele tinha 7.000. 3.000 camelos. Era comum um camarada mais rico da época ter 150, 250 camelos, mas já tinha 3.000. E pior aqui, ó, 500 juntas de bois, ou seja, 1.000 bois. 1.000 bois tinha que ser um bilionário da época. Os mais ricos não tinham mais de 350 cabeças, mas Jó que tinha 1.000 cabeças de bois. Jumentas, que é isso, pastor? Você está meio engraçado. O único homem que fez Jumento. inveja em Jó foi Salomão, né? Não, Salomão era pobrezinho, diante de Jó era miserável. Salomão, coitadinho de Salomão, misericórdia. Ó, jumentas, que isso, pastor? Jumenta era um bicho caríssimo, era um animal caríssimo na época. Só para você ter uma ideia, pode pesquisar. Um jumento ou uma jumenta no tempo de Jó valia 3.000 shequéis de ouro. Vamos trazer por dinheiro de hoje? Quanto é que vale 3.000 shequéis ou 3.000 ciclos de ouro? 400 mil dólares. Então, uma jumenta valia um valor de uma casa? É. Aqui em Orlando, você compra uma casa de 3 quartos, em média, 2 banheiros, 400 mil dólares. Era o valor de uma jumenta. Impossível, não é impossível, é o nível de valorização que era dada na época para avaliar a riqueza de uma pessoa. Estranho, né? Hoje uma jumenta não vale nada, de acordo com o país. Aqui na América eu não tenho nem ideia de quanto vale uma jumenta. Talvez, na pior das hipóteses, você vai pagar 2.000 dólares, 1.000 dólares, não sei. Mas no tempo de Jó era uma riqueza incalculável. Quem está me entendendo, gente? Anota isso aí. A riqueza era avaliada por ter animais, por ter posse de animais. E esses animais eram caricíssimos, caricíssimos, caricíssimos. Então, Pastor, observa, né? Sim, já ouvi falar que já usava também esses jumentos que ele, jumentos não, os camelos que ele tinha, como tipo uma frota de táxi que seria no dia de isto, hoje. e isso, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha a imaginação do nosso irmão Elton, e é verdade. Jó era o maior proprietário do Uber da época. Bruto. O homem tinha uma frota de Uber nada comparado aos dias de hoje. Pensa numa pessoa dona de Uber do planeta inteiro. Era Jó. Só daquela região, porque, claro, ele não era dono de todas as juntas de camelo ou de cabeças de camelo do planeta, mas seria algo mais ou menos parecido com isso. Observaram isso aqui, irmãos? As 6 provações pelas quais passou Jó. Talvez você não passou por perdas materiais, talvez sim. Mas perdemos todos os nossos filhos em um só dia? Ih, pastor, eu só tenho um. Se eu perder um, tô morto. Não importa, você pode ter 2, pode ter 3, pode ter 5 filhos. A perda de um filho mata. Sim ou não? Arrebenta com qualquer um. Eu tenho um só. E Jesus sabe, se eu perco esse meu aqui, eu acho que eu fico doido. Minha cabeça sai do lugar. Que Deus tenha misericórdia. Minha sogra tem 6. E ela sempre diz: se eu perco um dos meus filhos, eu morro, eu faleço, eu tenho um infarto. Imagina Jó. Perdeu seus 7 filhos e 3 filhas, 10 filhos, um só dia. Perdeu o respeito da esposa. Vamos falar um pouquinho sobre isso na próxima aula. Por que não se fala mais
da esposa de Jó depois do capítulo 2? Estranho, né? A esposa de Jó desaparece do cenário. Muita gente faz essa pergunta: pastor, cadê a mulher de Jó? Depois do que ela disse, amaldiçoa o teu Deus e morre. Pô, nós vamos entender um pouquinho isso, porque ela sai do cenário, porque a Bíblia não menciona mais o nome. Tem uma razão bem interessante. Ele perdeu a saúde física, ele perdeu a sua honra na sociedade e foi acusado pelos seus 3 amigos. Agora, minha pergunta: nós naturalmente aguentaríamos estas perdas que Jó sofreu? Eu vou dizer por mim, eu não aguentaria nem na primeira. Na primeira eu já, arrearia. Que é isso, pastor? Eu não aguentaria, não. Sou sincero, irmãos. Não sou fracote, não sou uma pessoa frouxa, mas na primeira eu não aguentaria. Só Jesus na minha vida. Mas Jó sobreviveu todas estas perdas. Irmão Pastor, Elton, mas o que Jó passou, Deus permitiu tocar, mas Deus no interior, o Deus no interior dele deu uma resistência muito forte no meu modo de pensar. Ou a segunda coisa, ele tinha uma experiência com Deus muito grande que fez de onde ele tirou essa força. Porque ele as duas sacrificava, coisas. orava, e então As ele tinha duas uma coisas. intimidade com Deus que entendia que mesmo que estava tudo perdido, Deus está no controle. Porque As se ele não duas tivesse essa coisas. esperança, ele não ia. Ele resistiu baseado nessas duas coisas. Apesar de que, 2 pontos, Jó questionou demais. Eu fiz tudo certo, por que eu estou passando por isso? Mas lá no fundo, ele tinha essas duas situações, essas duas colunas que deram a ele sustentação. Vamos lá. Os ataques de Elifaz. Vamos rapidinho entender um pouco os ataques dos seus amigos. Ele diz a Jó: a tua própria boca te condena e não eu. Jó 15:6. Todos os dias o ímpio sofre tormentos no curto número de anos que se reservam para o opressor. Jó 15:20. Eita, amigo bom, né? Deu na cabeça de Jó. Os ataques de Bildade são suas palavras a Jó: a luz dos ímpios se apaga, a faísca do seu lar não resplandece, a luz se escurece nas suas tendas e a sua lâmpada ao lado dele se apaga. Jó 18:5 e 6. Os ataques o ímpio, virando a página, o ímpio arrancado da sua tenda e é levado ao rei dos terrores, Jó 18:14. Os ataques de Sofar, suas palavras a Jó: o júbilo dos ímpios é breve, a alegria dos ímpios dura apenas um momento. Ainda que o seu orgulho suba até o céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, como o seu próprio esterco apodrecerá para sempre. Meu Deus, olha, Sofá bateu pesado em Jó, Jó 25:7. O Jó se manteve durante as provações. Aí, respondendo a pergunta ou abordagem que o irmão Elton acabou de fazer agora. Fique atento aqui, ó. Isso aqui é importante. 4 situações que a Bíblia nos apresenta que levaram a Jó se manter durante as provações. Número 1, mesmo perplexo, mesmo perturbado, mesmo sem norte, e eu tenho certeza que eu e você, na primeira, passaremos pela perda do foco, ficaremos fora de si. E ele suportou as 6 provas. Mesmo perplexo, sofrendo sem entender o que se passava, ele adorou a Deus. Meu Deus! Qual é a tendência minha e sua diante da prova? Murmuração. Não, pastor, eu não faço isso. Olha, olha, nunca diga isso. Você pode dizer para manter a aparência, mas nós somos assim, irmãos. Talvez uns murmuram bem quietinhos, mas está murmurando. Outros murmuram bem escancaradamente no meio da prova. Mas quantos de nós adoramos a Deus? É difícil. Só pela graça. E Jó ali viveu uma graça sobrenatural, diz. Manteve inabalável a razão da sua fé, não se deixando levar pelas emoções. É natural que as nossas emoções percam a estabilidade no meio das provações, mas a de Jó não.
que o irmão Elton falou tem todo sentido e é bíblico. Ele tinha uma intimidade com Deus. Quando temos intimidade com Deus, venha o baque que vier. Mexe no nosso humano, mas não nos arrebenta no espiritual. E as emoções, conseguem ficar no equilíbrio. Número 3, expressou sempre diante dos outros a sua confiança no seu Redentor. Jó faz uma declaração no capítulo 19 maravilhosa. Ainda que ele me mate, eu nele esperarei. Eu sei que meu Redentor vive. E por fim, eu o verei. Irmãos, que coisa linda. Isso fala de intimidade, relacionamento com ele. 3, Pastor, sim. a respeito, por exemplo, dessa parte, tem lá no versículo 8, no capítulo 1, ele Uhum. deixa bem claro a respeito de Jó ali, algo que a gente, quando a pessoa faz um questionamento, se a pessoa ler lá no versículo 8, vai deixar bem claro, o próprio Deus falando, observaste meu filho Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem Exatamente. íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Gente, vou pegar o gancho do Lucas. Eu ia falar isso agorinha, mas o Lucas já trouxe o gancho, então não posso deixar passar esse gancho. Quantos de nós, vamos ser sinceros, não precisa dessa resposta para mim não, dê para Deus. Quantos de nós temos essas 4 virtudes? Olha só. Quantos de nós somos sinceros? Ih, pastor, eu sou mais do que sincero. Tranquilo, fica calmo. Ó, Jó era homem sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Para pensar. Vamos parar para pensar juntos. Tem uma qualidade, até conseguimos ter. Sofrendo, mancando. Ter 2, com muita dificuldade. Ter 3 delas e cantando pneu. Agora viver essas 4, vamos ser sinceros, é muito difícil. É muito difícil. Perdoe-me, irmão, se eu estou sendo bem cru e nu. É muito difícil. Porque o não dizer impossível vivermos o pleno dessas 4 virtudes. Sermos sinceros, retos, tementes a Deus e desviar do mal. E Deus não, será que ele não tinha mais servos dele na face da terra? Claro que tinha. Claro que ele tinha. Mas Deus aqui faz uma declaração escabrosamente impactante. Não há ninguém semelhante na terra como meu servo. Olha o testemunho do próprio Deus, meus pais. Imagine seu irmão Elton, Senhor, só tem certeza do que está falando, Senhor. Olha o cara mais pecador que eu conheço, Elton Ottoni. Como é que tu fala um negócio desse? Porque Deus nos conhece, irmãos. O nosso Deus nos conhece. Nós não conhecemos a nós. Eu não conheço a Luiz Prestes. E, pastor, eu não conheço. Eu tenho certeza que o irmão Wilson não conhece a ele próprio. Eu coloco minha mão no fogo que o Lucas Morelles não conhece a ele próprio. E Pastor, eu, e eu admito que nosso irmão Jonas, com carinho e respeito que eu tenho, ele não conhece a ele próprio. Nenhum de nós conhecemos a nós mesmos. Rapidinho, vamos terminar em 3 minutos. eu creio que quando o diabo foi ter com Deus no encontro dos anjos, que foram ter com Deus lá nas nuvens, Uhum. Deus já tinha pesado Jó há muito tempo na balança, porque ele sabia que o inimigo ia perguntar aquilo, e ao pesar Jó na balança, ele falou: pode tocar em tudo, menos na vida dele, porque ele já tinha. E se Jó tivesse encontrado em falha, ele tinha também, eu creio, dado autorização para destruir. Olha, pegando o gancho do irmão Elton, olha o nível de confiança que Deus tinha no seu servo. Para pensar. Será que Deus tem esse mesmo nível de confiança com você e comigo? Uau! Uau! Isso é fidelidade. Isso é fidelidade. Gente, isso me toca muito. O nível da nossa fidelidade
está na proporção da confiança que Deus deposita em nós. Uau! Nós Eu acho temos que que, aprender. ei, pastor, eu acho Sim, que toda a Bíblia, até agora, até o pouco que eu li, só tem um homem assim que eu vi assim que eu acho ele admirável em vários aspectos. José do hum. Egito. Se aproxima de Jó, se aproxima Eu acho ele bastante. muito admirável em vários aspectos também. Ele se aproxima Bastante. bastante de Jó. Mas Jó naquela época era o único, porque aqui as épocas são diferentes, né? Então, na época de José, provavelmente José era o último. A Vamos aprovação, terminar essa eu aula. digo que a aprovação que José passou é uma aprovação bem difícil para um homem. Isto, A isto, isto, mulher, isto. poxa, uma mulher muito bonita tentou seduzir ele e ela tinha uma posição muito agradável. Ele ali naquela situação que ele estava, ele podia ser facilmente seduzido. E ele não se deixou seduzido, Facilmente, ele foi um facilmente. cara firme. E fora os 13 anos de calabouço que ele viveu, que foi também um sofrimento terrível. Exato. E se Vamos manteve terminar em firme. 2 minutos. 2 minutos estamos terminando. Vamos lá. Número 4. Num determinado momento, sob forte pressão, tentou se auto-justificar. É o único texto que você lê na Bíblia. E o único momento. É o único. Não é a 2, nem 3, nem 4. É o único momento que, debaixo de uma pressão enorme, Jó tenta se justificar. Mas lá na frente se arrepende. Interessante isso, né? Aí ele está reagindo como um ser humano. As suas emoções já estavam no limite. Tum! Aí nós vemos um Jó que já não aguentou mais. Pronto. E acontece isso comigo? Claro. Acontece isso com cada um de vocês? Claro. E eu já tinha aguentado até muita coisa. Concordam? Já tinha aguentado muita coisa. Ali já não aguentou mais. Então ele tentou se auto-justificar. Está em 27:1,6. Para terminar. Que bênçãos Jó recebeu durante e após as suas provações? Vamos falar delas em detalhes na próxima aula. Número 1. Conheceu por revelação e experiência própria quem é o Senhor da glória. 2. Teve as suas posses materiais restauradas em dobro. Meu Deus. Teve a sua família restaurada. Teve a sua honra restaurada. Teve a sua saúde restaurada. Aleluia! Teve um final feliz e honroso. Oh, meu Deus! Por isso que eu abraço Eclesiastes 4:6, 4:10, desculpe, que diz assim, ó: melhor o fim do que o começo de todas as coisas. Aleluia, irmão! Ei, tá sofrendo? Tá chorando? Tá ganhando pedrada? Tá? Melhor o fim do que o começo de todas as coisas. Tá Eu, tudo dando pa- errado nas... Fale, Elton. eu comecei a 100 por hora, só que eu descobri que a caminhada ela é um pouquinho longa, aí eu diminuí para 25 e vou na marcha lenta até o final, porque se Irmão, acelerar depois pode o correr irmão o tem risco de querer 25, desistir, né? eu tô em 4 por hora. Depois de 53 anos no evangelho, eu decidi, vou reduzir para 4, senão eu capoto e me arrebento. Aleluia, irmãos. Vamos terminar nossa aula. Tá gostosa essa aula? Tá gostoso estudar o início desta matéria? Irmãos, tem muita coisa linda ainda que nós vamos viajar. 6 aulas, contando com esta, né? A primeira, temos mais 5 pela frente. Vai ficar curtinho, gente. Vai ficar curtinho porque pouca gente tem ideia da profundidade, da beleza, da maravilha que temos em aprender sobre os livros poéticos. Deus nos ajude com a sua bondade, graça e misericórdia a entrarmos a fundo. Para terminar, você que tem aí o PDF, se quiser. Bom, eu, na verdade, não vou colocar como se quiser. Vamos partir desse princípio. Você que tem o PDF, lá no finalzinho, você vai ver os exercícios, que eu acredito que já na próxima aula vocês já terão recebido, né, a apostila papel, mas eu quero sugerir, né, e nós vamos corrigir na próxima aula. Está lá no finalzinho. No finalzinho, tem o bloco de exercícios, está dividido em bloco 1, bloco 2, bloco 3, bloco 4, bloco 5, bloco 6, bloco 7 e bloco 8. Está dividido em 8 bloquinhos. Na próxima aula, nós vamos corrigir os
3 primeiros blocos. Vou ler rapidinho, bem rápido, já passamos do horário. O bloco 1 está ali, associa a coluna A de acordo com a coluna B. O bloco 2, assinale com único X a alternativa correta. Tem... Quantos tem? 16. Só bloco 1 e 2. Pronto. Bloco 1 e bloco 2. Não deixamos, não vamos corrigir o bloco 3. Só o bloco 1 e o bloco 2. Repito, o bloco 1 tem 5 questõezinhas. Assinale a coluna A com a coluna B. E o bloco 2 tem 16 questões. Confere? Estão vendo lá? Isso. Vai lá no PDF. Mas eu acredito que eu enviando a apostila na quarta-feira, vocês já estarão recebendo como no máximo ou no sábado ou mesmo na segunda-feira. Mas se você vai lá no PDF, se for o caso, até imprime lá os exercícios para então adiantá-los para a gente corrigir na próxima aula. Tudo bem, gente? Recapitulando, pastor, a minha o senhor não precisa não enviar não, tá? Porque a minha, como sempre, Maravilha, eu imprimo, maravilha. tá? Eu tinha até me esquecido desse detalhe, A minha agradeço. apostila o senhor não precisa se preocupar não, que a minha eu sempre... Agradeço. O Lucas já tinha dito algum tempo atrás que ele mesmo vai fazer a impressão, mas tudo bem. Eu sei que para os demais eu sei que é um pouco mais difícil, mas o Lucas tem algumas facilidades que o permitem a imprimi-la. Obrigado, Lucas, pela lembrança. Tu não és uma benção, não. Tu és um benção USA. Gente, vamos terminar a nossa aula. Se a gente decora, a gente vai longe. Essa aula está muito gostosa e não dá vontade de parar. Meus irmãos, obrigado pelo esforço que vocês tomaram. O grupo do MED ficou, infelizmente, por enquanto, um pouquinho reduzido, mas em breve nós já teremos migração de alguns alunos, né, do básico que estão vindo para cá, e aí vocês vão ter a abençoada companhia. Creio que na próxima aula teremos nossa irmã Meire Oliveira, que fechou o básico em algum tempo atrás, está voltando a estudar conosco. Eu acredito que já na próxima aula ela vai estar aqui conosco, né? Pegando a continuação do curso médio. Obrigado, irmão Jonatas. Deus lhe abençoe. Lhe use muito aí na cidade de Framingham, né? De uma forma muito linda, muito especial. Temos orado pelo sucesso aí do seu ministério, dessa abençoada congregação, e que a boa mão de Deus continue confirmando todos os seus passos na presença de Deus. Obrigado, irmão Wilson. Continua bonito, jovem, tá? Irmão, só tem a ganhar. Eu tenho muito que aprender com a sua juventude. Irmão Elton, Deus abençoe, alegria grande. Revê-lo, bonito, saudável, viçoso. E o Lucas nem se fala, né? Lucas, não quero ser indiscreto, não, mas me ensina o caminho de perder mais peso. Lucas perdeu bonito, tá com uma estética, tá com o corpinho que Deus mandou. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Vamos pedir, nosso irmão Wilson Fernandes vai nos dirigir uma oração de agradecimento pela aula de hoje. Muito obrigado pelo esforço, pelo carinho. Próxima aula, dia 25, né? 25 estaremos aqui de novo, se Deus quiser, estudando esta riquíssima matéria, livros poéticos. Irmão Wilson Fernandes, trazendo uma palavra de oração em agradecimento à aula de hoje. Amém. Pai amado, nesta noite eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que mais uma vez é nos dada, Senhor, de estudarmos a Tua palavra. E desta vez, Senhor, estamos iniciando uma nova matéria, Senhor. Te peço que venha abrir o nosso entendimento, a nossa memória, para podermos pôr em prática tudo aquilo que ouvimos. Peço uma bênção especial para o pastor Prestes, para o irmão Kleber, que está dando aula de outra matéria, e peço uma bênção para cada um dos irmãos aqui presentes, Senhor. Que o Senhor vá com todos eles, onde quer que eles forem, que o Senhor os proteja, os guarde, guarde as nossas famílias. Nessa noite, nos dê uma noite abençoada, uma semana abençoada, na Tua presença. Eu que te peço, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Nosso lema: seriedade. Seriedade. Compromisso. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu,
diminua. É necessário que ele cresça Quero que ele cresça. e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu o quê? Diminua. Mas a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado. Deus os abençoe. Beijão no coração de vocês. Ótima segunda, ótima semana. Vejo vocês próxima segunda, dia 25, permitindo nosso Deus. Muito obrigado por tudo. A Boa noite a paz do todos. Senhor. A Você que paz já do pagou a Senhor. sua mensalidade, muito obrigado. Você que não pagou a mensalidade do mês de março até o dia 31. Não esquece, tá? O dia 31. Obrigado por tudo. Deus vos abençoe. A paz do Senhor. Muito obrigado. Amém.